Olá, galera, tudo bem? Aqui é o Entre Leste e Oeste, o podcast para falar sobre a Guerra Fria. Eu sou Eduardo de Oliveira, do terceiro D. Eu sou o Érico Oliveira, do terceiro D. Então, Eric, como começou a Guerra Fria? A Guerra Fria começou praticamente logo depois da Segunda Guerra Mundial. Já que a Alemanha não era mais a ameaça na Europa, os Estados Unidos recolheram suas tropas, mas quando eles recolheram suas tropas, eles perceberam que eles não eram mais a superpotência, uma vez que a União Soviética agora também se juntava a eles como grande potência do mundo. Então, de 1940 até 1941, não, 91, esse é o período da Guerra Fria. Foi um conflito de altas escalas, sem envolver vidas diretas russas ou americanas. Eram diretas, eles se envolviam em batalhas econômicas, a corrida espacial foi uma delas. Foi tecnologia e de crença. Crença no comunismo, crença no capitalismo, para ver qual dos dois prevaleceria nessa hegemonia que eles queriam dominar cada um. Alguém começou a ter vantagem nessa guerra para chegar no espaço? Os soviéticos começaram com a vantagem, porque eles pegaram cientistas mais experientes, uma vez que eles dominaram Berlim antes dos Estados Unidos. No final da guerra com a missão Apollo 11, os Estados Unidos eles investiram imensas quantidades de dinheiro e focaram mais em enviar um homem à Lua, botar os pés na Lua, enquanto os soviéticos estavam focando quase dividido entre botar o homem na Lua e fazer satélites e fazer esse tipo de coisa. Os Estados Unidos eles ignoraram, digamos assim, botar satélites e esse tipo de coisa no espaço e focaram a pesquisa dele em botar o homem na Lua com a Apollo 11. E para ir para o espaço, eles mandaram homens de cara ou foi animais? Eles começaram a enviando animais, principalmente animais pequenos que eles poderiam botar na cápsula. Começaram a enviar ratos, hamsters, começaram a enviar gatos, cachorros, a cachorra Lycra, a soviética ficou muito famosa. Aí depois começando a mandar cachorros maiores. Chegando, pode mandar homens a subespaço, não chegando à órbita, para ver como eles se sentiam. Só então eles mandaram o homem à órbita pela primeira vez, que se eu não me engano foi um soviético. E você saberia o nome dele? Infelizmente eu não sei. Então, Edu, poderia me explicar o que seria o capitalismo? O capitalismo é o acúmulo de capital. Diferente do socialismo, que o Estado tem o capital, no socialismo, o indivíduo que tem. Tipo, eu tenho o meu carro, a minha casa, os meus bens. E o sistema capitalista é um sistema de trocas e de vendas. Como eu vendo um espaço, que seria meu lote, para você, aí que seria seu, você vende o carro seu.
que aí eu ficaria com o meu dinheiro que seria meu. E essa troca de capitais, mostrando que o dinheiro é seu e não do Estado, é o capitalismo. Você poderia me explicar se o Estado tem alguma entrada para ele na economia? Tipo, eles mexem na economia com bancos ou algo do tipo? Sim, o Estado mexe com bancos, eles mexem com o valor dependendo da moeda de cada país. Isso diferencia como o dólar, que é mais caro do que o real. Isso aumenta o poder de compra e de venda da população. Você poderia me responder também se o capitalismo é só um capitalismo ou se existe mais de um, tipo, um capitalismo mais forçado, um menos forçado? Existe. Existe um capitalismo mais imposto, que seria algo como os Estados Unidos, que o sistema de saúde é pago, onde a proteção é paga, onde o Estado não fornece nada para o povo. E tem um sistema mais europeu, que seria onde o Estado ele dá saúde, segurança, entre outras coisas. Como você mencionou agora, os Estados Unidos seguem um plano que literalmente eles não vão fazer nada. Eles são só um governo para manter na caixa. Eles não vão deixar você pagar, você vai ter que pagar por quase tudo. Como que seria esse negócio de pagar por quase tudo? Eles pagam por ambulâncias, eles pagam por polícia, como funciona isso? A polícia é um sistema do Estado, mas é paga pelo povo por meio de impostos. Eles pagam ambulância para, eles pagam tipo, se eles forem ligarem para ambulância, eles vão receber uma conta em casa? Hum, quem? A população ou o Estado? Não, digamos num cenário, eu ligo pra polícia porque eu quebrei a perna. Quando eu for pro hospital, como você disse, eles têm que pagar tudo. Eu pagaria, por exemplo, chegaria uma conta no meu correio, que eu tenho que pagar isso. Exato. O que você tem que ia chegar a conta da cirurgia, do tempo que você ficou no hospital, de tudo isso, da ambulância. Então, Eric, como começou o comunismo? O comunismo foi a etapa final de um processo que Karl Marx e Friedrich Engels pensaram. Eles pensaram que para a população sair do capitalismo e ir para o comunismo, que seria a utopia deles, seria onde não existiria pobres, todos seriam uma linha idêntica, não existiria terra própria, todos teriam terra, todos teriam comida. E deveria existir socialismo antes, que seria a ligação entre o capitalismo e o comunismo. O socialismo seria onde eles começariam a diminuir terras de propriedade privada, eles, eles botariam mais poder no Estado, eles botariam empresas estatais. Em vez do capitalismo, que tem mal existem empresas estatais, seriam todas, no comunismo, seriam todas as empresas estatais. Tudo tem a poder do governo. O governo decide quanto que custa as coisas, quanto é, serviços são pagos, tudo é idêntico. Não importa sendo você ser médico ou ser lixeiro, vocês em tese ganhariam a mesma coisa, mas já que o governo controlaria o preço de tudo, isso seria bom pela visão deles, porque o governo controlando quanto você ganha e quanto você gasta, você viveria bem em torno do complexo do comunismo. O comunismo foi pensado para ser a utopia da humanidade. Assim, deixando sem pobreza, sem, digamos, dor para quem não consegue fazer dinheiro no capitalismo. O socialismo é a abolição
do, do, do capitalismo, buscando a superioridade que eles pensavam de um sistema completamente dominado pelo governo. E eles pensavam assim porque na época que eles fizeram a carta, o documento do socialismo, era 1848. E eles pensavam assim porque eles eram trabalhadores, eles queriam poder em cima dos proletariados, dos chefes que, em época, não faziam nada bom para eles praticamente. Eles dominavam, não tinha salário mínimo. E eles pensaram o socialismo como sendo tudo que eles mais queriam. Eles ganhariam o mesmo que os chefes deles, mesmo fazendo trabalho, eles pagariam menos em coisas porque o governo controlaria tudo. Eles pensaram que esse comunismo seria a utopia. E se o Estado não é dono de tudo, se uma pessoa mora em uma casa, ela, essa casa, ela paga aluguel, como é que seria? No governo comunista, todo mundo pagaria aluguel. Mas uma vez que o governo controla tudo, não existiria supermansões. Existiriam como se fossem complexos. Seriam estádios não, seriam prédios feitos para cada um. Não existiria mansões ocupando espaços enormes, porque na visão deles isso seria demais. Isso seria uma visão capitalista. Na visão deles, todos teriam o mesmo espaço, seria tudo padronizado pelo governo. E a demanda ia sustentar o povo? No comunismo, eles veem como o governo vai provinciar tudo. Então, já que tudo é estatal, eles não venderiam quase nada, praticamente nada para fora. Então, se você produz muito, no caso, se a gente fosse o Brasil comunista, a gente produz muito soja, esse tipo de coisa, arroz, a gente é muito rico, a gente pegaria a maioria para nós em vez de vender. A gente teria muita demanda. Em vez de se fosse capitalista, que a gente vende muito pro exterior, muito petróleo, esse tipo de coisa, a gente manteria para nós e para o nosso povo. Isso seria melhor ou pior? Num cenário hipotético, já que nenhum país chegou ao ápice, que é o comunismo, já chegaram no socialismo, no comunismo seria em tese perfeito para um país que nem o Brasil. Para um país que seja tipo fraco, não consegue gerar muita comida, ele teria que entrar num globo. E é isso que a União Soviética queria. Eles criaram um globo com cada uma tendo coisas boas. Tipo, a Ucrânia tinha muito minério, a União Soviética tinha muito gás, a Polônia tinha muitas terras. A ideia do comunismo é todo o mundo ser um único ser, digamos assim mantendo tudo para eles. Edu, eu tenho uma pergunta para você. Quais foram os aliados que os Estados Unidos tiveram na época da Guerra Fria? Os aliados foram do lado sul da Coreia, eles ajudaram o Paquistão e também lutaram, quem era aliado deles fora das guerras, era a Inglaterra, Canadá, França e Espanha e Portugal. E Eric, qual eram os aliados da Rússia? Na Rússia, existiam dois tipos de aliados. Os geograficamente colados, digamos assim, que seriam seria parte do Pacto de Varsóvia, que seria a Hungria, a Romênia, a Alemanha Oriental, que é a Alemanha que a União Soviética cortou para ela da Alemanha original, a Albânia, a Bulgária, a Tchecoslováquia e a Polônia. Mas também existiam os aliados fora, geograficamente falando. Os aliados que não estavam juntos a ela, que poderiam virar União Soviética facilmente. Que seriam a Coreia do Norte, o Vietnã, Cuba e Mongólia. E perto dela estava a China, que ainda no começo da União Soviética ainda não era a China comunista. Então, Eric,
Quais foram os impactos atuais que a Guerra Fria causou no mundo? A Guerra Fria, por ser uma das guerras mais estranhas do mundo, sendo uma guerra que nenhum dos dois países realmente lutou com os homens da própria pátria, digamos assim, resultou em muitas pesquisas e muito dinheiro investido. Por causa da Guerra Fria, a gente tem a internet. Uma vez que sem os satélites e a tecnologia militar feita para comunicação a longa distância, pensada para a guerra, uma vez que os Estados Unidos e a União Soviética estavam tão distantes um do outro, a gente não teria a internet. A gente não teria também muitos veículos, uma vez que muitos dos veículos foram modificados para prolongar uma guerra. Então, tipo, muitos veículos que hoje buscam o combustível fácil, tranquilo, sem destruir a atmosfera, foram pensados, o casco, na guerra, porque eles tinham que ser leves, tinham que ser duradouros, tinham que ser simples. Porque muitos motores hoje de carros comuns são simples, porque eles não podem quebrar em meio à guerra. O que aconteceu muito na Segunda Guerra Mundial, visto em conta que eles mal tiveram tempo de sair da Primeira Guerra para ir para a Segunda e já sofreram tanto quanto sofreram na França e nesses lugares. Muitas tecnologias da Segunda Guerra, como os foguetes dos alemães, que foram usados para a corrida espacial, foram usadas para pesquisar muitas coisas no espaço. A estação espacial, que é nada mais que um laboratório em gravidade zero, ela está lá para pesquisar coisas que acontecem em gravidade zero, que não dá para pesquisar na Terra. E ela não seria possível sem a Guerra Fria e a corrida espacial. E essa guerra teve um vencedor? Uma vez que a União Soviética se baseava em mostrar poder para os cidadãos, quando ela estava fraca, ela não conseguiu mostrar mais os poderes, os cidadãos não queriam mais sofrer e a União Soviética acabou caindo, voltando a ser Rússia. Não mais o Império Russo, mas só Rússia, deixando de ser comunista para sempre.